Bom, vamos falar do outro lado agora, né? Do lado vencedor, o Fortaleza, que acabou com um jejum, 8 jogos sem vencer. Uma sequência enorme também sofrendo gols, né? Acho que numa sequência, sei lá, de 20 jogos, só não tinha sofrido naquele jogo contra o Vélez, né? Não sofreu gol contra o Vitória na estreia de Palermo, Thiago Minhoca. Não vou perguntar, obviamente, se virou a chave, né? Porque o Fortaleza está ainda segue afundado e pegou um adversário que era um adversário que também está ali na parte de baixo. Mas você enxergou algo diferente, seja na posição do time, seja na questão tática. O Martim Palermo conseguiu, nesse período aí de data FIFA, é, ter mudanças que impactaram no resultado de hoje. A gente viu que ele reintegrou vários jogadores, alguns jogadores que eram bem utilizados pelo Renato Paiva nem ficaram nem no banco, aí você pode dizer se foi questão por opção, se foi questão física, mas o Sacha, por exemplo, né, que é um jogador que era bem muito utilizado hoje, não foi nem relacionado. Mas para começar, esse impacto inicial do Martim Palermo foi, obviamente que pelo resultado foi positivo, mas pelo que o time apresentou dentro de campo, também foi positivo em relação a essa reta final aí de Renato Paiva? Boa É, noite. boa noite, Fábio. Boa noite para quem está acompanhando, principalmente os haters, né? A galera que tá dizendo, cadê, Minhoca? Não sei o que, o time vai ser rebaixado, aquela coisa. Então, calma, tenham calma, a gente vai abordar aqui os assuntos. Eu acho que o ponto principal é que para conseguir fazer esse milagre, porque é um milagre, né? Assim, até daqui a pouco eu vou trazer alguns números. Fortaleza entrava em campo, Fábio, né? Com 15 pontos e 21 jogos, e a gente tinha falado no nosso último raio-x que nunca uma equipe tinha escapado. Então, Fortaleza já estava naquela cota de 21 jogos, o Fortaleza já vai ser a exceção da regra, porque nunca uma equipe com 15 pontos ou menos, ou 21 jogos, tinha escapado. Então, é uma parede muito íngreme, onde vai requer assim, muitos acertos, muita coisa dando certo para que a situação aconteça. E aí, só para dar uma noção, o Fortaleza vai pegar na próxima rodada do Palmeiras, se ele vencer, ele ainda segue 19º, para você ver o buraco que o Fortaleza estava, entendeu? Então, é importante a gente entender, compreender o que é essa partida de hoje, o que é que ela pode acarretar e como a gente vai fazer, e aí eu vou até colocar a questão do que eu falei antes, né, que eu tinha mencionado que Fortaleza, para mim, já estava rebaixado, de como isso pode reverter, de como a gente vai queimar a língua do senhor Thiago Minhoca, né, por ter falado aquela coisa. Então, assim, em princípio, eu achava uma situação muito difícil para Palermo começar esse jogo, Fábio. O Fortaleza contratou muitos atletas, foram 12 contratações, 12. 13, se eu não me engano, no total, porque ainda parece que teve o Benevenuto, se eu não me engano, foi o 13º aí, né, que foi uma volta de empréstimo. Então, assim, mais de um time foi contratado nessa segunda janela. E olha que dispensou muita gente, dispensou 10 atletas. O Fortaleza afastou alguns jogadores, reintegrou esses jogadores. Hoje o Fortaleza está com quase 40 jogadores no elenco. Como é que Palermo, e eu não sabia de onde o Palermo ia, digamos, dar o pontapé inicial de como, cara, como é que ele vai selecionar 23 para jogar? Porque, por exemplo, só para ter uma noção, uma posição específica, Fortaleza hoje, se a gente dá uma forçada, no mínimo tem 6 meias, camisas 10. Matheus Pereira pode jogar de 10, o Martins pode jogar de 10, o Pochettino joga de 10, o próprio Prior joga de 10, e ainda chegaram mais dois. O caso do Crispim, que jogou hoje pela primeira vez, né, no retorno dele, e o Guzmán, que esse é o nome, e aí eu acho que é um ponto que a torcida do Fortaleza talvez tenha tido uma maior expectativa. Quando você olha, na hora que sai a escalação inicial do Fortaleza, pelo menos eu vi lá no Twitter, né, no X, era a quantidade de gente perguntando, cadê o Guzmán, cadê o Guzmán, cadê o Guzmán? Porque era um jogador que tinha uma expectativa maior. O Fortaleza fez um investimento no atleta, chegava, já vestiu a camisa 10, vestiu, só que ainda não atuou, né? Mas já foi apresentado. Então tinha uma alta expectativa, até porque tinha alguns relatos de que ele estava treinando bem. Então gerou uma dúvida: por que, que o Guzmán não foi selecionado? Por que, que num momento como esse, onde vai precisar refazer uma remontagem de elenco, o Guzmán não foi selecionado para esse jogo? E aí, já antecipando do que Palermo falou, né, na coletiva, ele estava dizendo, alguém ia ter que sobrar. E aí é onde começa a gerar uma certa preocupação, porque assim, eu acho que nesse momento o torcedor não quer estar vendo de novo uma sequência do Pochettino, ou alguns que não confiam tanto no Crispim, embora seja um jogador que o torcedor gosta,
Talvez o torcedor está muito mais empolgado de ver o Guzmán, né? Que é uma novidade, um jogador que pode acrescentar mais. Mas eu tinha falado isso ao longo da semana na rádio, Fábio, que, aliás, eu falo isso até de uma maneira recorrente. Todo time que faz troca de comando, todo time que faz troca de comando, seja o treinador que já passou pelo clube, seja o treinador que está chegando agora, no caso do Palermo, pela primeira vez no futebol brasileiro, ele vai fazer as escolhas dele. Então, se eu contratasse o Fábio Hermano para treinar o Fortaleza, ele poderia, tipo assim, eu quero jogar com o Diogo Barbosa, pode trazer de volta o Martins, pode trazer o Davidson, e essa é a cabeça do Fábio Hermano, comecei a minha, comecei do torcedor que está acompanhando aqui. Cada um tem uma maneira de pensar de como imaginaria que o time renderia. E qualquer pessoa que tomasse essa decisão iria ser criticada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Fortaleza tem, na temporada, vários jogadores jogando abaixo. Então, o que eu achava de a grande dificuldade para Palermo para o jogo de hoje diante do Vitória é, cara, como é que ele vai selecionar esses jogadores? Então, algumas coisas tiveram de novidade. Por exemplo, você estava citando o caso do Sacha. O Sacha, ele até explicou que o Sacha treinou pouco ao longo da semana, porque ele vinha de lesão. Basicamente, isso é uma coisa que eu vou fazer 2 treinos. E aí aparece o Rodrigo, sabe? Hoje no banco de reservas. Eu falei, pô, o Rodrigo, que estava sendo preterido pelo Vojvoda, que estava sendo preterido pelo Renato Paiva, ele foi um dos jogadores afastados, é bom lembrar, e ele entra no segundo tempo. E joga bem, viu? Só para deixar claro. Daqui a pouco eu vou analisar ele individualmente. Então perceba, é uma dificuldade para Paiva para Palermo nesse momento decidir, primeiramente, quem vai estar listado para o jogo e quem vai jogar na equipe titular. Então, a ideia principal que ele Com precisava pouco fazer... tempo, né, para conhecer, Não, enfim, pouco tempo ele não tava no futebol brasileiro, né? Não, ele não estava no futebol brasileiro para corrigir um sistema defensivo que toma gol todo jogo, sabe, com muita facilidade. Os gols que o Fortaleza tem tomado nessa Série A é com muita facilidade. Um ataque onde os centroavantes, né, o Lucero já está completando 17 jogos sem marcar, o próprio Barreiro já chegou e até agora não fez gol, já perdeu o pênalti, hoje perdeu uma chance inacreditável. Não só, né, uma chance, como 2 chances no mesmo lance. O Davis, que tinha sido afastado, que foi o último que tinha sido feito gol. O Kaique, que foi contratado, já não acho mais que vai ser utilizado, tanto que ele ia ter uma apresentação com o Guzmán e tiraram ele da apresentação. Eu acho que vai ser um jogador que não vai ser aproveitado. Então, perceba, são muitos jogadores. Vai ter uma hora que o Palermo vai dizer, eu vou trabalhar com esses atletas aqui. Porque não tem como. Vai desagradar, vai ter jogador... Nesse exato momento, ele chegou, tá todo mundo motivado, mas vai chegar um momento que vai começar a se definir quem é titular, quem é reserva, quem é a terceira opção, e aí vai desagradar alguns jogadores. Vai ter jogador possivelmente treinando separado, porque você imagina, tem 38 atletas no elenco. Desses 38, 11 vão jogar e 12 vão para o banco. E ali você pode pensar uns 5, 4 jogadores que vão estar revezando com jogadores lesionados. Porque o Fortaleza ainda tem o Moisés, por exemplo, que tinha uma expectativa de estar presente hoje, voltou a sentir o desconforto. Então, todas essas questões, sabe, vão ser muito difíceis para o Palermo. E aí vai depender muito de como cada jogador aproveita essa oportunidade. Por exemplo, o caso do Pierre hoje, jogou como titular. Eu já tinha gostado do jogo dele na última partida que ele entrou diante do Internacional, e eu acho que ele conseguiu fazer parte do jogo de uma maneira muito boa, né, daquilo que eu esperava. Mas já tinha gente criticando, pô, esse meio de campo com o Pierre não vai dar certo. E é muito mais pelo... Pô, o cara veio de Volta Redonda, aí já tinha um certo preconceito, porque o cara onde estava jogando, diferentemente do Guzmán, que tudo bem, estava jogando no Torpedo da Rússia, né? Não é nem um time tão conhecido da Rússia. Mas, de toda forma, há sempre uma expectativa a mais por determinados nomes. Teve gente que não gostou de alguns, por exemplo, Pablo Roberto não estava listado, há alguns jogadores afastados que também não estavam, o Martins não apareceu, o Zé Welles não apareceu. Então, perceba, vai ter muita gente de fora a cada jogo, muita gente de fora de cada jogo. Hoje, Fortaleza foi com 3 centroavantes. Um titular, que era o Lucero, Barreiro e Davidson, e ainda tem um quarto, que é o Kaique. Entendeu? Então, assim, como administrar um elenco desse tamanho? Vai ser muito difícil, muito difícil. Por isso que Palermo precisava, nesse momento, ter um resultado positivo. Primeiro, por um motivo. Ele vai ter que ter uma ideia base. Porque, imagine, se o Fortaleza hoje não vence o Vitória, e era assim, não tinha outra matemática a não ser vencer, primeiro porque você pegava um dos piores visitantes. Aliás, curiosamente, só Fortaleza e Vitória não venceram como visitante no campeonato. Então, nesse sentido, não tinha como sair desse jogo sem um resultado positivo, até porque você está falando do 17º colocado. Você precisa ainda olhar
para o contexto da rodada, mas já teve alguns resultados importantes ali, derrota do Grêmio, derrota do Inter, amanhã vai ter que secar mais, tanto que vai ter um confronto direto entre Ceará e Vasco, que também é um contexto interessante para o Fortaleza ficar observando, mas para isso, o Fortaleza precisava não só vencer, e eu sei que tinha torcedor empolgado, como no caso do Palermo, e com essa vitória o cara passa a acreditar, a gente precisa esperar um pouco mais para ver. Até porque o próximo jogo é o Palmeiras. O Palmeiras acabou de fazer 4-1 no Internacional, fazendo 4 gols no primeiro tempo, assim, sobrando. Claro que vai estar dividindo a atenção ali com os jogos do River Plate, mas ainda vai estar jogando dentro de casa. Então pode ser que tenha ali um Vitor Roque no banco, vai ter jogadores importantes. Não vai ser um jogo fácil. Então, para entender que por mais que... Hoje meteu 4, né? Não, com facilidade, assim. Eu estava acompanhando o primeiro tempo, podia ter sido 7 só no primeiro tempo. Então é facilidade. E quando eu olhei o sistema defensivo do Internacional, eu falei, se o Fortaleza apresentar um futebol defensivo melhor do que não vinha entregando com o Paiva, do que não entregou com o Vojvoda, e que é o trabalho desse momento de Palermo para tentar melhorar o sistema defensivo, que foi o caso de hoje, faz com que o Fortaleza tenha possibilidades. Porque é isso, o Fortaleza já perdeu muitos pontos no campeonato. Tem que começar agora a tirar ponto onde não se imagina. Por exemplo, um jogo contra o Palmeiras é um jogo que todo mundo está cotando. Esse é um jogo difícil. Tanto é que todo mundo assinaria um empate agora. Então, se caso o Fortaleza consiga pontuar lá no Allianz Parque, que sempre foram jogos difíceis, e às vezes até arbitragens que prejudicaram muito o Fortaleza quando jogou lá, então vai ter que ser um jogo muito próximo da perfeição, porque o Fortaleza está num processo de reconstrução. Zerou tudo. Se antes o Davidson estava afastado, aí o Davidson agora pode ser uma peça que Palermo pode olhar e tipo, eu quero utilizar o Davidson, eu quero utilizar o Diogo. Mas eu acho que esse foi o ponto importante. Eu vi que o Vilar já entrou diretamente no jogo, né? Claro que aqui nós estamos no corte do Fortaleza, não vou adentrar tanto nos lances específicos, acho que mais quando eu for falar dos jogadores. Mas uma coisa que eu achei interessante foi ele não se desprender total de algumas coisas que Paiva já estava percebendo. Por que eu estou dizendo isso? O caso do Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco teve muito problema esse ano, muito problema. Teve problema de lesão e tudo mais. Muitos torcedores, assim, muitos não, alguns torcedores queriam que o Pacheco já fosse embora e tal. E eu achava um absurdo isso na época, porque para mim sempre o Pacheco foi o melhor lateral esquerdo do Fortaleza desde o ano passado. Não é um lateral esquerdo vistoso, não é um lateral esquerdo que vai chamar a atenção, mas ele é o que consegue. É o cara que não faz... Vou até utilizar o termo mais pesado aqui. Não fica fazendo merda, durante o jogo. Que é o que o Diogo Barbosa faz, é o que o Everson faz, é o que o Felipe Jonathan fazia. O Pacheco era o melhor. Tanto que o pessoal falava, não coloca o Mancuso na esquerda, não coloca o Brits lá, coloca o Ávila para jogar por lá. O melhor lateral esquerdo do Fortaleza é o Bruno Pacheco, que vai jogar mal uma vez ou outra. Mas, na média, ele consegue entregar. Porque uma coisa que eu sempre citava do Fortaleza é tente ter uma regularidade. Porque não dá, Fábio. É o que estava acontecendo já na reta final com o Paiva. Só derrota, velho. Derrota. O Vitória, o caso do Vitória. Eu estava ouvindo o Vilar, né, falando sobre isso. O time tem alta chance de ser rebaixado. Mas o Vitória toma um 8-0 do Flamengo, tá lá conquistando uma vitória importante dentro de casa contra o Atlético Mineiro. Eu quero que o Fortaleza chegue nesse patamar. Não de tomar 8, obviamente. Mas, tipo assim, perde pro Palmeiras, sei lá, um 2-0, um 3-0. Beleza, velho, o jogo do esporte, obrigação vencer. Pegar o São Paulo aqui, vai ser um jogo difícil, mas tem que vencer. O Fortaleza agora não tem mais margem. Se o Fortaleza tivesse com uma certa tranquilidade, ou pelo menos ali no meio da disputa, porque é o que eu já falei aqui outras vezes, falei aqui, falei no Raiz, falei na rádio, onde eu trabalho, eu falei assim, se o Fortaleza tivesse tendo a crise do Vitória, tivesse tendo a crise do Vasco, do Santos, sabe, dessas equipes, ok, mas o Fortaleza estava não era abaixo disso, ele estava 2 degraus abaixo dessa situação. Fortaleza não conseguia nem entrar na disputa. Então temos que esperar o término da rodada. Esse jogo de hoje foi importante para o Palermo, pelo menos começar a entender como funciona, mas aí eu vou dar um tempo que é o seguinte, e aí, claro, cada um define o seu. Eu vou dar esses 5 jogos iniciais de Palermo para Palermo também cometer as suas falhas, digamos assim. De talvez ele vai escolher um jogador que não é o necessário, ele vai insistir no atleta que talvez não seja o melhor. Por exemplo, o caso de hoje do Lucero, eu não teria entrado com o Lucero. Os problemas que ele ainda vai encontrar no time, perceber em que momento está cada atleta, em que ponto.
dar o determinado encaixe. Eu estou dando 5 jogos porque é exatamente o tempo, exatamente a pausa da data FIFA. E esses 5 jogos agora para Fortaleza, mas são de suma importância, porque vai pegar na sequência exatamente o Palmeiras, para depois enfrentar o Sport, para depois pegar o São Paulo, Sport São Paulo dentro de casa, né, Palmeiras fora, e aí o jogo contra o Juventude fora. E aí vai parar para a data FIFA. Esses 5 jogos, o Fortaleza, eu coloquei no mínimo, mas o ideal, o mínimo é 7 pontos. O ideal para Fortaleza é 9 pontos. Porque se a cada bloco de 5 jogos Fortaleza faz 9, ele faz 9 agora, né? Ele fez 3, né? Então, com mais 6, ele iria para 24 pontos. Se ele fizer mais 9 nos outros 5 jogos, ele já vai para... Meu Deus, nem lembro a conta que eu estava fazendo, que eu estou cansado aqui. Mas, assim, ele 9, 24, 24 com 9, 33. E no outro bloco de 5 jogos, vai dar exatamente 42 pontos, restando apenas 2 rodadas para acabar o campeonato. Hoje, não tenha dúvida, todo mundo assinaria 42 pontos depois da 36ª rodada. Para quem está vivendo o drama dessa temporada, como o Fortaleza está vivendo, essa é a matemática. Só que não é garantia de que você vai fazer 9 agora no bloco de 5 jogos, que no próximo você vai garantir também. Você pode fazer menos, como você pode fazer mais para ganhar gordura. O Fortaleza tem que começar a trabalhar dessa maneira. Não dá para olhar para essa vitória e falar assim, tá vendo? Agora a gente vai escapar. Calma, não é dessa maneira. Mas também, e aí eu vou trazer o meu comentário aqui das outras vezes, eu só vou passar a acreditar que o Fortaleza, de fato, vai ter essa capacidade de reverter essa situação difícil, a qual ele se colocou, se a partir do momento o Fortaleza conseguir sequência de resultados. Sequência de resultados. Porque ninguém aqui dessa parte ali da zona de rebaixamento, entre 14º, 15º, 17º, 18º, está conseguindo fazer isso. Se o Fortaleza consegue, o Fortaleza ele entra nessa disputa. Nesse momento ele não está. Então ele consegue um resultado importante na estreia do seu novo treinador, com mudanças importantes acontecendo, com outros jogadores a qual Paiva não estava dando possibilidades, mas também se a gente volta até mesmo nos primeiros jogos de Paiva, Fábio, a gente viu isso. Esse jogo não pode se tornar a vitória do Bragantino. Qual foi o problema da vitória do Bragantino? Pronto, agora vai. Porque naquele dia da vitória do Bragantino, deu a sensação de que algo ia para frente. Como você falou, a chave vai virar. Na verdade, a chave está quebrada lá dentro. O Fortaleza tem que tirar esse pedaço de chave que está lá dentro da fechadura, para depois colocar uma chave para, enfim, virar. Então, para isso, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer um grande jogo diante do Palmeiras, vai ter que fazer os 6 pontos em casa diante do Sport de São Paulo. Então é isso. A margem é muito pequena, tudo está agora para Fortaleza, tudo é obrigação. Então, esse foi um ponto que eu considero importante para o começo de um trabalho de um treinador que vai precisar de muito. Algo até, e aí para encerrar, algo que o Palermo nunca viveu na carreira dele. Ele nunca viveu isso. Ele nunca teve uma situação como essa. Algo, como eu estava dizendo, que nenhuma equipe da Série A tinha o contexto do Fortaleza, e aí eu fecho realmente com essa nova informação. O Fortaleza agora chegou no patamar do Fluminense de 2009. Só tem um caso de uma equipe que teve 22 jogos, Fortaleza, lembrando, tá 23ª rodada, mas tem aquele jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, né, que é fora de casa. Só uma equipe tinha essa pontuação do Fortaleza ou menos e escapou, que foi o Fluminense 2009. Aquela do time de guerreiros, que basicamente bateu 99% de chance de rebaixamento. Do Cuca, né? Do Cuca, e aí teve aquela sequência de vitórias. Então, assim, é muito difícil, ainda tem muito a fazer para a gente saber, de fato, se de fato o Fortaleza ele vai ser essa equipe que vai reagir. Então, vamos precisar de mais jogos, vamos precisar de mais atuações e escolhas, por isso que eu estou dizendo, esses 5 jogos é o momento ideal para o Fortaleza somar os pontos necessários. Eu estou colocando no mínimo 7, o ideal seria 9, e nesse momento, nesse intervalo de 5 jogos, Palermo começar a definir os atletas que serão mais importantes para essa reta final de campeonato. O Fortaleza tem que começar a ganhar aqueles jogos mais improváveis, né? Porque se você pegar as vitórias do Fortaleza contra o Fluminense, né? Que é aquele Fluminense que demitiu o Mano Menezes logo em seguida. Primeira rodada. E depois o Juventude, que perdia de todo mundo fora de casa. Contra o Bragantino, que vinha naquela sequência de várias derrotas seguidas. E hoje o Vitória, que é um time que ainda não venceu fora de casa e está com um técnico interino, né? Então, assim, ainda não teve aquela vitória
em Sim, casa, até tudo contra bem, sei lá, até contra um time, um Inter, por exemplo, que nem tá tão bem assim, mas um São Paulo, né? Um Corinthians, uma uma vitória vitória em fora de casa. que aliás foi a vitória que talvez pudesse ter mudado o patamar do Fortaleza. Se o Fortaleza segura aquele resultado diante do Do Corinthians, Corinthians, né? poderia ter sido uma outra coisa, muito embora era Paiva, né? Então não dá para esperar muita coisa. Mas de toda forma é isso. É um trabalho muito difícil. Esse era um jogo onde era um jogo mais acessível. Acho que dos jogos que o Fortaleza ainda vai ter, o jogo do Sport, mas o Sport já conseguiu vencer fora de casa. Eu vou lembrar que bateu o Grêmio, né? E para chegar no patamar, porque assim, só para deixar claro, né, para o torcedor do Fortaleza, esse tipo de vitória, todos os concorrentes do Fortaleza conseguiram, certo? Todos conseguiram. O Vitória conseguiu bater o Fortaleza jogando lá, entendeu? Então o Juventude ganhou do Vitória jogando dentro de casa. Então assim, tá tendo resultados desse tipo acontecendo no campeonato com todos os concorrentes do Fortaleza. Seria muito bom, e é claro que o torcedor tem que fazer isso, continuar secando os adversários, continuar secando os adversários, mas o ponto principal que eu tinha destacado aqui das outras vezes, sem você fazer o seu, não tem como. O Fortaleza pode bater 44, 45 pontos e mesmo assim ser rebaixado, como foi, por exemplo, o Curitiba, de 2009, que é exatamente esse caso que eu falei do Fluminense. O Fluminense fez uma arrancada absurda e não à toa é a maior pontuação de uma equipe que foi rebaixada, né? 45. Então, para isso, é jogo a jogo, a gente tem que ver as coisas fluindo, as escolhas de Palermo. Ele vai cometer seus erros também, mas o mais importante, hoje era jogo para, e aí, para aquele que, tipo assim, não queria jogar a toalha de maneira nenhuma, esse era um jogo fundamental. Porque se não tivesse o resultado positivo, aí, obviamente, o torcedor já ia imaginar que, enfim, a situação cada vez mais ia ficar mais nítida, né, do rebaixamento, muito embora eu ainda tô desse lado. Desculpa aí para quem ainda não está gostando dessa minha opinião, mas eu ainda quero ver mais. Eu ainda quero ver mais desse Fortaleza. Mas rapidamente, Minhoca, sobre o jogo, né? A gente entrou no lance a lance ali muito com o Vitor Vilar. Mas foi um placar justo, né? Os números mostram até um certo equilíbrio no jogo, né? Posse de bola, finalizações. Mas me pareceu um Fortaleza que errou menos, né? Até os gols que saíram, os gols do Fortaleza ali foram falhas da defesa do Vitória. As falhas que a defesa do Fortaleza não teve tanto. Foi isso que decidiu o jogo? O time que errou menos saiu melhor? Ou Cara, teve de fato uma superioridade do Fortaleza? eu acho que só na reta final ali, né? Que eu acho que o placar poderia ter sido ampliado mais, Fortaleza perder muitos contra-ataques. Mas eu acho que até a pausa da hidratação me pareceu um jogo igual, só que o Vitória foi mais incisivo. Pô, o João Ricardo teve que fazer uma defesa difícil ali, né? No chute do Eric. Teve uma saída errada ali do Pierre, que o Kaiser estou para fora. Então teve alguns momentos ali que não foram tão bons. Mas o Fortaleza, eu já estava gostando no começo do jogo. É porque eu acho que houve uma certa insistência inicial do time. O time estava trabalhando bem na esquerda. Eu estava gostando das subidas do Pacheco. Além do gol, tá? O Pacheco, para mim, fez uma excelente partida. Porque ele já estava apoiando muito bem. Estava conseguindo chegar. Conseguiu tomar. Teve uma chegada lá do Camutanga que eu acho que a Edna deixou passar, assim, que foi bem pesada, né, para cima do Bruno Pacheco, mas ele estava apoiando bem. E o lado direito, apesar do Mancuso, né, tá até muito disposto dentro de campo, ainda toma muita decisão errada, né? Na hora que é para tentar fazer uma jogada mais efetiva, ele acaba demorando demais, às vezes não bate no gol. Por exemplo, a jogada do gol, curiosamente, é uma jogada que ele reclama. Porque assim, que bom mesmo que o Breno Lopes tomou a bola dele. Porque ele não bateria aquela bola no gol, e se batesse no gol, possivelmente não teria feito o gol. Porque o Mancuso não está bem nesse momento. Eu até tenho brincado muito que o Mancuso ele tem tido muita tomada de decisão errada dentro de campo. Hoje mesmo, por exemplo, teve várias jogadas. Teve uma bola que o Priol recebeu na direita, ele deu a condição que ia ultrapassar, aí o Priol dá o passe e ele não acompanhou, entendeu? Então, assim, eu ainda acho que o Mancuso tem um problema, apesar de hoje ele ter sido um jogador mais voluntarioso. Mas ainda eu acho que em termos de. Na última jogada. Teve uma bola, por exemplo, no primeiro tempo, que ele recebe a bola na direita, ele não levanta a cabeça, pô. Ele não olha os jogadores ou então dentro da área. Ele joga a bola na área como quer. Então, assim, não é um jogador que está pensando bem, sabe, as tomadas de decisão. E foi uma pena, eu acho, a lesão do Tinga, porque eu acho que poderia ser um jogador bem importante, sabe, para esse recomeço aí com o Palermo, porque é um jogador que eu confio mais, sabe. O Brits pode exercer essa função, muito embora eu acho que essa questão do apoio fica mais comprometida, e no jogo dentro de casa, no jogo desse com uma obrigação para vencer,
acho que o Mancuso acabou fazendo sentido. Mas no jogo contra o Palmeiras, eu já pensaria colocar o Brits ali do lado direito, não o Mancuso. Então, parte ali até a pausa da hidratação. Foi um jogo sem muita inspiração das duas equipes, com o Vitória sendo um pouco mais agudo. E aí, quando vem da pausa, sai a jogada do gol, que, claro, houve o mérito da persistência do Fortaleza, que também é algo que o torcedor vinha cobrando muito, né? Que às vezes era um time letático, eu nem concordo tanto com isso, mas se você vê a jogada, claro que teve contribuição da defesa do Vitória, mas é uma jogada que ali são 3 cabeçadas, né? Se não me engano, a primeira do Breno, depois do Pikachu, vem o Mancuso por trás, dá a terceira cabeçada, quando ele vai preparar o chute, o Breno rouba a bola dele, bate ali na diagonal, e o Mancuso reclamando, e eu falei, Mancuso, vai comemorar o gol, que bom que tu não foi tentar chutar essa bola. E aí, pronto, aí quando depois do gol o Fortaleza cresce na partida, na minha avaliação, teve uma falta batida ali pelo Ávila, que poderia ter saído do gol, tá batendo bem a falta, apesar do jeito não ter acertado, acertou em cima da barreira, mas hoje é o melhor batedor de falta do Fortaleza, o que diz muito também dos batedores de falta do Fortaleza, mas o Crispim tá de volta, então pode ser que, se ele estiver dentro de campo, pode ser o homem da bola parada agora, né? E aí, no começo do segundo tempo, uma jogada bem interessante, uma bola que começa com o Pierre, que ele tem ali, ele distribui com o Matheus Pereira, e eu acho que o Vitória não estava muito atento a essa jogada, tanto que a inversão de bola do Matheus Pereira é perfeita, né? Quando o Pacheco domina, ele já domina dando realmente a sequência à jogada, né? Já avançando. E ali os jogadores do Vitória não acreditaram, e ele continuou ali seguindo e fez ali um gol, que até lembrou um gol dele, se eu não me engano, que foi na Sul-Americana do ano de 2023, se eu não me engano. Não, contra o Palmeiras, na Série A do ano passado, se eu não me engano. Acho que foi do ano passado. Em que ele pega também a bola na esquerda, ele vai avançando, e acaba fazendo o gol naquele dia. E ele fez hoje o segundo gol, premiando o melhor jogador da partida. Já estou dando até spoiler aqui, porque de fato ele jogou muito, o Pacheco. E aí, no segundo tempo, o Vitória foi tentar ir para cima, o Fortaleza perdeu muitas chances contra-ataque. O Marinho inicialmente errou muito, mas depois ele conseguiu acertar algumas jogadas. O Barreiro, inacreditavelmente, está perdendo um gol assim muito fácil, né? Perdeu uma chance ali no último lance do jogo, uma bola caiu na perna esquerda dele, estou em cima do goleiro, a bola voltou, o Marinho deixou de novo ele condição, no lugar de chutar de primeira, ele tentou dominar e chutou para fora. Fora isso, teve um quase voleio do Crispim, teve uma outra tentativa com o Marinho e tal. Então, assim, poderia o Fortaleza ter feito um placar melhor. Poderia ter feito 3, 4, que não seria exagero. Mas eu acho que ficou de bom tamanho, né? Poderia ter sido mais, mas esse também é outro ponto que o próprio Palermo vai ter que trabalhar. Tem que ter um centroavante, sabe assim, efetivo. Tem que ter. Não dá para ficar, sabe, com Davidson, Kaique, Lucero e Barreiro, os 4 tendo dificuldade para fazer gol. Tem que ter um homem gol. Nesse momento agora, porque o Fortaleza necessita, e aí eu vou pegar o caso do Vitória do ano passado, para encerrar essa parte, Fábio. O Vitória conseguiu aquela arrancada do ano passado porque tinha o Alejandro. O segundo turno do Alejandro é absurdo. Sem o Fortaleza, porque, além de corrigir na defesa, que eu acho que até nesse ponto acho que o Palermo vai tentar melhorar. Que eu confio mais, aliás, no trabalho do Palermo. Agora, sem um centroavante efetivo, não tem como Fortaleza. Porque, cara, contra o Palmeiras vai ser 2, 3, talvez 4, 5 chances assim que o Fortaleza vai ter, sabe? Contra um Palmeiras que deve ter ali, sei lá, suas 15 finalizações, pelo menos, diante do Fortaleza. Então vai ser um jogo difícil, e para isso você tem que ter um jogador efetivo, que é algo que está faltando nesse momento do Fortaleza, um camisa 9 que é realmente mais goleador. Muito bem, vamos para o campinho, né? Mas enquanto o Alan coloca na tela aí, eu vou lendo aqui alguns comentários. O Leonardo Brasil fala que o Fortaleza hoje já garantiu sua vaga na Sul-Americana. Tá animado. Essa vitória aí a galera empolgou já. Ana Maria fala que o Palermo é o Vojvoda harmonizado. O Vojvoda harmonizado se garantiu. Ele é Vojvoda com o Daronco, ele. Lembro do Daronco. O Paulo Pedro Melo fala que... Olha aí, rapaz, Fortaleza venceu uma. Eu assisti o jogo, o Vitória tá muito fraco. E tá com mais jogos do que todos os outros candidatos ao rebaixamento. A situação do Vitória não é tranquila. Mas o do Fortaleza ainda é pior, né? Mesmo com um jogo a menos. O Wagner também disse que o Vitória só derrota. A Silvia Reis mandou um superchat aqui, mas não mandou mensagem. Se esqueceu, pode mandar no chat normal, Silvia, que a gente lê também, tá? Bom, vamos pro campinho.
Só reforçar o like, né, galera do Fortaleza que tá aí, não deixou a curtida, deixa a curtida, importante demais. Compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você que tá vendo na versão gravada, deixa o seu comentário, que também é importante, né? Você tá vendo o corte, enfim. Faz todas essas ações aqui para ajudar o 45 crescer cada vez mais. Bom, retorno de João Ricardo, não tomou gol e teve uma boa Então, defesa, né? eu vou colocar um bem para o João Ricardo, porque essa defesa não foi uma defesa simples, não é uma defesa normal, é uma defesa. Todo mundo sabe como o Eric finaliza, né? Geralmente ele até faz aquela curva, uma bola mais alta, fazendo o efeito para ela cair. E o João Ricardo estava muito atento ali, não é todo goleiro que teria defendido aquele chute, não. E eu acho que foi uma defesa importante. Claro que trabalhou pouco, né? Se você olha no geral. Acho que teve alguns momentos que o João Ricardo exagerou demais na cera, principalmente no primeiro tempo. Eu achei um pouco exagerado, assim, sabe? Assim, um pouco exagerado é ótimo, mas de toda forma achei um pouco além do que ele poderia fazer. Às vezes tem que ser um pouco mais inteligente para não correr risco de tomar cartão em uma situação ali. Mas para mim era o jogador que já deveria ter voltado na meta. E eu acho que eu tinha falado isso depois do jogo do Mirassol, se eu não me engano. Para mim o João Ricardo já era para ter voltado depois do jogo do Mirassol, né? Era para ter sido titular no jogo contra o Inter. Bom, vamos para a zaga, né? Tivemos Brits e Ávila. Cara, o Brits para mim jogou muito, muito mesmo. Pode colocar um verde mais forte para ele. O Brits jogou pra caramba. Ele cometeu uma falha ali, uma saída de bola pelo meio, que até depois ele tomou o cartão. Mas ele tirou muita bola, muita bola. Teve uma contra o Oswaldo, que ele foi no time certo, assim, sabe? Jogou demais. Eu acho que ter esse Brits e esse Brits sem lesão, porque o Brits 2025 teve muitas lesões também, sabe? Ele é fundamental, eu diria. Se é para fazer tal qual 2022 o milagre, passa muito pela situação que o Brits também jogava naquela época, e eu acho que ele tem potencial. Ele sempre foi um jogador que eu gostei muito, muitas vezes é destemperado dentro de campo, mas hoje ele fez uma partidaça, uma partidaça. Infelizmente não vai ganhar o prêmio de melhor jogador, mas jogou muito mesmo. O Ávila teve algumas falhas. Alguns momentos ele deu uma bobeada. Mas em outros ele foi super bem, assim, sabe? Ele também deu uns carrinhos no momento certo. É um jogador que eu gosto, mas o problema do Ávila é porque todo jogo o Ávila comete um grave erro, assim. Nem sempre esse grave erro custa um gol. Mas todo o Fortaleza sabe que durante essa temporada ele cometeu alguns vacilos, né? Para mim, ele não seria titular do Fortaleza. Eu acho que quando o Kusevich voltar, eu tentaria fazer Brits com Kusevich, ou, quem sabe, ali fazer uma outra posição. Até porque, se a lateral direita ali o Tinga não der conta, o Brits poder ir para o lado direito. Só que o Gasal joga pela direita, só tem o Ávila. Curiosamente, o Fortaleza tinha vários jogadores que atuavam pela esquerda, né? O Mancha, o Ávila, o Cardona lá no começo do ano, o próprio Davi Luiz e tal. E agora tem mais jogadores zagueiros que jogam pela direita. Mas, enfim, o Ávila ainda me passa em segurança. Eu vou colocar um razoável para ele, porque teve momentos muito bons do Ávila, mas teve outros também que eu acho que ele deu umas vaciladas. Então, amarelo aí para o Ávila. Acho que ele fez uma partida ok, porque ainda causou alguns sustos. Ok? Mancuso, foi importante, né? No gol ali, foi esperto, se antecipou. Cara, o Mancuso pode colocar um amarelo aí também para ele, viu? Porque é o seguinte, foi participativo, participou dessa jogada do gol, mas ele quase poderia ter atrapalhado a jogada do gol. Vamos combinar. Porque eu não tinha confiança do Mancuso tomar. No jogo contra o Inter, foi você que estava comigo aqui? No jogo do Inter, ele teve Isso. uma bola para bater com a perna direita, ele não bateu. Limpou, não bateu, ele bateu com a perna ruim em cima da marcação. E eu acho que ele ainda tomou muita decisão errada no último instante, entendeu? Acho que, sendo justo com o Mancuso, por isso que eu coloquei esse razoável. Eu acho que ele trabalhou bem em parte do jogo, na movimentação, na criação. Só que na hora que ele tá chegando perto do gol, assim, nossa senhora, muita decisão errada. Teve uma no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. Teve uma bola que sobra. Na hora, assim, chuta, Mancuso. Ele não chutou, pô. Sabe assim? Ele não consegue fazer a melhor leitura sempre, assim, sabe? Na hora que é para tomar uma decisão, o Mancuso tem errado demais, tem pecado demais. Só que como já começou como titular, assim também como tinha começado com o Renato Paiva, acho muito difícil que o Mancuso vai sair. Eu só espero que, assim, o ideal, né? Mas eu acho que Palermo talvez vai iniciar ele no jogo contra o Palmeiras. Eu não faria nunca algo desse tipo, até porque o Mancuso é muito fraco defensivamente, muito fraco defensivamente. Pacheco aí pode colocar o verde mais forte, pode colocar o melhor jogador. O Pacheco jogou muito bem hoje.
além do gol, na verdade, foi no apoio, o cruzamento, a própria jogada, né, que é do Pacheco, a primeira boa chegada da Fortaleza, ele faz a inversão, ele viu uma coisa do outro lado chegando, uma coisa até finalizou, mas ele finalizou em cima da marcação. Então o Pacheco jogou muito hoje, muita bola mesmo, assim, é um jogador que eu sempre gostei, às vezes ele é culpado de alguns gols tomados do Fortaleza, mas a partida de hoje do Pacheco para mim foi a melhor possível, assim, impressionante como ele correu, desarmou, conseguiu ganhar duelos e tal, apoiou muito bem, algo que nem é tanto da característica dele, né? Acho que até o Diogo tem mais essa característica, mas na média, assim, não tem nem dúvida, assim, Pacheco, eu espero que ele não se lesione mais, que para mim ele é o titular até o final do ano, né? E é isso. Bom, partir para o meio de campo, né? Tivemos o Pierre aí, surpresa na escalação. Foi bem? Eu gostei, eu acho que ele cometeu um erro lá no começo do jogo, né? Uma saída de bola que foi até o Kaiser ali que finalizou. Acho que ele foi bem displicente, o pessoal reclamou de falta, mas é aquele tipo de falta que, se tivesse o gol, não acho que o vai anular, não. Você pode, mas tem árbitro que dá falta. Mas tem árbitro que não dá também, pô. Então, assim, não dá para fazer aquele tipo de saída. Mas ao longo do primeiro tempo, eu acho que ele melhora bem, eu acho que ele dá uma boa qualidade. Eu só acho que o Pierre soltou muita bola ali para o Matheus Pereira na fogueira. Teve muito passe, assim, com o Matheus Pereira muito pressionado. Eu acho que o Pierre tem uma qualidade de... Ele, por exemplo, eu gostei de algumas viradas de bola que ele fez. Dito isso, eu vou ficar com razoável também. É tipo o Ávila. Teve bons momentos, mas teve outros momentos que eu senti ele mais oscilante. A marcação dele não é tão forte, né? Mas eu acho que ele dá uma qualidade, porque você joga com dois canhotos ali no meio de campo, que é ele e o Matheus Pereira, dá uma qualidade. Já o Matheus, gostei do jogo dele, a virada de bola que ele deu para o Pacheco foi muito boa. Eu vou colocar um bem para ele, tal qual o João Ricardo. Acho que ele conseguiu participar bem do jogo. Ele tem uma dinâmica mais lenta, porque teve uma jogada no primeiro tempo que ele podia ter tocado de primeira, ele tentou dominar, e aí... Enfim, em jogos maiores, o Matheus Pereira vai ter que ser mais dinâmico, sabe? Eu acho que o Palermo vai ter que ter mais atenção. E às vezes eu fico muito preocupado, sabe? Porque hoje, beleza, era um jogo em casa contra o adversário com dificuldades, que é o caso do Vitória. E eu acho que se for um jogo de nível mais alto, eu não gosto muito da ideia do Matheus Pereira jogando de segundo volante. Eu fecharia mais, faria mais o joguinho burocrático. Eu não pensaria nele no jogo contra o Palmeiras, a não ser que ele jogasse mais adiantado. Só que aí é onde está tendo a concorrência exagerada, que aí, no caso, falando do Priol hoje. Acho que o Priol teve também bons momentos, oscilando mais para baixo. Acho que o começo do jogo dele, ele até após a hidratação, ele estava bem tímido, participou um pouco do jogo, fez uma jogada aqui e ali mais interessante, mas também vai ganhar um razoável, tal qual o Pierre e tal qual o Mancuso, o Ávila. Acho que ele fez uma partida ok, né? Um amarelo aí para ele, acho que está de bom tamanho, o Priol, porque fez um jogo razoável, alguns momentos bons, mas em outros também não chamou tanta atenção assim. Embora eu estava gostando dele, eu gosto do estilo do jogo do Priol, porque ele é muito intenso, ele briga muito, ele é um jogador, na minha avaliação, inteligente, às vezes um pouco afobado, mas é um pouco da idade, mas eu tenho gostado, sim, do futebol do Priol. E o fato dele ter se titular no meio dessa galera, eu achei que ele perderia espaço, né? Porque, pô, já tem o Pochettino, o Palermo conhece o Pochettino. Aí chega o Ávila, desculpa, chega o Guzmán, o Crispim de volta, sabe? E o garoto ter sido mantido, eu achei uma decisão bem acertada do Palermo. Bom, outra surpresa foi o Pikachu, né? E aí fazia um tempinho, né, que ele Foi, não era titular. verdade. Cara, vamos lá. Esse problema que eu achei do primeiro tempo é porque quando a bola chegava no Pikachu, com esse apoio do Mancuso, eu senti que o Fortaleza alçava muita bola na área, com apenas um jogador na área, com um jogador que nem é tão especialista no jogo aéreo, que é o Lucero. Por isso que eu acho que o Palermo pecou nessa escolha, que daqui a pouco eu vou falar sobre o Lucero, né? Porque o Pikachu, ele foi pouco participativo. Lembrou aquele Pikachu de antigamente, e o Pikachu que quando recebe uma bola, finaliza muito bem. Então, acho que teve momentos que o Pikachu poderia ter batido mais no gol, tentado finalizar, sabe? Não acabou fazendo tanto. Ele, às vezes, saiu até mais fora da área. Mas eu gostei da movimentação dele, a dobradinha dele com o Mancuso. A grande questão é que sempre teve uma tomada de decisão errada. Dito isso, eu vou botar um razoável. Eu acho que ele poderia ter recebido uma nota até mais negativa, mas eu vou dar uma aliviada, porque eu acho que o Pikachu, em termos de funcionamento, deu mais certo, sabe? O Marinho teve uma queda de rendimento, os outros jogadores que foram assinados por ali também, o Herrera também não está funcionando. Eu acho que é uma ideia interessante. Eu acho que partindo daí, eu sei que tem muito torcedor que não está gostando do Pikachu. Eu até tenho gostado mais do Pikachu esse ano, ter sido mais participativo, apesar de hoje não ter sido tanto.
mas eu acho que, no geral, conseguiu fazer algumas jogadas interessantes ali pelo lado direito, com o apoio do Mancuso. Breno Breno Lopes, Lopes. pode colocar um verde mais forte para ele, foi bem importante hoje a partida dele, bem participativo. Eu tenho criticado muito o Breno Lopes ao longo desse ano, porque ele tem muito preciosismo na hora da finalização, e é só olhar essa finalização que ele deu hoje, pô. Há quanto tempo o Breno Lopes dá uma finalização como essa, pô? Sabe? Fazer uma jogada como essa. O Fortaleza teve um momento que estava até 1-0 o jogo já. Chegava ali próximo à área e não batia no gol, sabe? Eu falei, meu velho, arrisca, pô, sabe? Tá 1-0, sabe? Às vezes você não vai ter oportunidade como essa, principalmente no jogo, porque às vezes o Fortaleza tem um excesso de preciosismo. Até a jogada do que o Barreiro perde lá é um exagero. O outro não batia, o outro não batia, não, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Sabe? Tem que ter um pouco mais de senso de querer. E eu sei que em alguns momentos você tem que pensar para ver o seu companheiro na melhor situação. E o Breno hoje é isso. O Breno finaliza bem e o Breno, às vezes, fica refugando, sabe? Em vários jogos ali com o Paiva, ele não finalizava, sabe? Ele tem essa característica. E não só por isso, mas é porque ele era um jogador que conseguia pegar essa bola da esquerda, trabalhar bem, utilizou muito bem ali a ultrapassagem com o Pacheco, ele conseguiu dar boas jogadas ali pelo lado esquerdo. Outro jogador também que eu gostei muito. Já o Lucero, eu vou colocar, infelizmente, um laranja para ele. Acho até que ele está fazendo uma partida péssima com o Lucero. Jogada que a bola que chegava para ele não conseguia dominar, muita dificuldade. É um jogador que, no momento, eu tenho tido muita dificuldade. No segundo tempo mesmo, ele recebeu uma bola do lado direito, ele não fez cruzamento, ele jogou a bola na mão do Arcanjo, assim, sabe? Então, assim, muitos erros que o Lucero cometeu também ao longo do jogo. Mas depois desse erro que ele comete, ele melhora no jogo. Por exemplo, teve uma coisa que ele fez que fazia tempo que ele não fazia. Ganhar bolas assim, ali no jogo aéreo, sabe? Algo que ele não conseguia fazer nada, era extremamente inútil. Então foi uma partida um pouco. É porque o Lucero estava péssimo. Ele saiu do péssimo por ruim, entendeu? Acho que ele conseguiu se recuperar, mas ainda não acho que é. Eu ainda, por incrível que pareça, daqui a pouco. Eu vou até começar logo com ele, né? Com o Barreiro aí, com os reservas. O Barreiro tá perdendo gol assim, inacreditável. Cara, ele consegue o mais difícil às vezes, que é ganhar uma disputa, sabe? Ganhar no jogo aéreo, prender uma bola, tocar de primeira, fazer o pivô. Mas na hora de tomar a decisão, sabe? Na hora de arriscar, ele não arrisca, é indeciso e tal. E eu acho que o Barreiro é o mais próximo do centroavante do Fortaleza, que, tipo assim, meu amigo, se esse cara desencantar, pronto. Tá aí o 9, tá aí o 9. Porque ele tá perdendo o gol, pô. Ele tá perdendo o gol. Ele pegou uma bola do meio de campo, conseguiu ganhar na velocidade da defesa do Vitória, só que puxou para a perna esquerda, finalizou mal. E a bola que o Marinho deu para ele, assim, no último lance, meu cara tá 2-0, bate de primeira. Se chutou na lua, sabe assim, mas tenta fazer ali, sabe? E eu acho que tá faltando isso pro Barreiro. Ele tá muito nervoso, ele tá muito ansioso. Então, dito isso, eu vou colocar um razoável para ele, porque eu ainda acho que ele conseguiu participar mais. Ele lutou muito, ganhou alguns duelos. Mas, assim, eu vou dar uma aliviada no Barreiro por isso. Mas não dá para perder gol, pô. Da maneira que o Barreiro tá perdendo. É inacreditável, sabe assim? Eu ainda confiaria mais no Barreiro, até o final do campeonato. Ainda acho que é o melhor centroavante. Gostaria de ver o Kaique. Mas aí é que tá. Não dá tempo para ficar testando. Não dá tempo para ficar testando. Cada jogo agora é tentar pontuar. E nesse caso, não sei se o Kaique vai ganhar oportunidade. Mas o Lucero, assim, infelizmente, não é um jogador que eu tenho esperança. Eu acho que tem alguns torcedores que ainda imaginam. E até porque também tá chegando Palermo, né? Se tem uma coisa que um Lucero sabe, ele viu isso. Ele era um garoto, ele viu o Palermo ser o dono do Boca Juniors, né? Então, não sei se uma conversa aí com o Palermo as coisas podem mudar, mas no momento eu ainda não estou confiando muito no Lucero, não. A Adriano Aí, fala isso, né? Que o Barreiro, meu Deus, tem que aprender com o Palermo, né? Os gols perdidos. exato. Mas eu ainda tenho gostado mais dele, porque ele luta, ele briga e tudo mais. Nesse momento, tá. É isso, ninguém tá fazendo É gol. confiança, né? Se fazer É um gol, isso. talvez Eu acho que ele tem, assim, ele teve muitas desencante, né? oportunidades. Assim, eu acho que, se não me engano, esse foi o 10º jogo do Barreiro. Não à toa, se eu não me engano. Pra ter noção, esse é o 10º jogo do Barreiro, certo? Só que eu acho que foram 8 pela Série A, se eu não me engano. E ele já tá, Fábio, liderando como um dos jogadores com mais chances perdidas do campeonato, pra ter noção. Se eu não me engano, ele tá ali, já top 5. O cara que chegou agora, pô. O cara chegou na segunda janela. Então, assim, Barreiro, vamos fazer gol, pô. Porque chance tá surgindo, né? Enfim, e aí os demais aí que entraram, Crispim, que foi um dos primeiros, né, a chegar, que entrou no lugar a entrar no jogo, que entrou no lugar do Prior. Eu gostei do Crispim, certa parte do jogo, mas vou colocar um razoável. Eu acho que ele participou bem de algumas jogadas,
mas eu senti que no ritmo dele, comparado ao Prior, ele foi um pouco mais abaixo, sabe assim, mas razoável, assim. Razoável, parecido com o Prior. Eu gostei mais do Prior do que o Crispim. E é um jogador que o torcedor gosta muito e tal. Esperava ele ter batido o escanteio, que ele bate bem o escanteio também. O do Rodrigo eu gostei, vou colocar um bem para ele. Eu acho que o Rodrigo ainda está meio travado, está meio pesado. A questão da movimentação dele, o Pierre para mim se movimentou melhor. Mas o Rodrigo recuperou muita bola, puxou contra-ataque, gostei da partida dele. Só não sei se ele vai ter muita sequência, porque quando o Sacha voltar, não sei se o Sacha perdeu espaço agora. Enfim, tem que ter aí os devidos cuidados. Acho que contra o Palmeiras eu voltaria com o Sacha. E aí, para terminar, Marinho começou muito mal, e depois participou bem. Poderia ter feito ali 2 gols, chutou 2 bolas, deu uma bola com açúcar para o Barreiro. Vai ficar com razoável, porque entre os erros e os acertos, Marinho vai ficar com amarelo também. Pochettino também teve uma entrada discreta, vai para o amarelo também. Então, amarelo essa turma aí. Pochettino e Marinho aí pode colocar o amarelo para os dois. Pochettino teve alguns momentos interessantes, outros também mais discretos, sem participar. E Palermo, vou colocar um bem para ele, não vou colocar excepcional, assim, acho que foi a estreia necessária, acho que ainda tem coisas a corrigir, ele mesmo falou isso na coletiva, e é isso, acho que no geral é essa situação. Muito bem, tem um superchat aqui da Silvia Reis, né? Ela falou que gostou da atuação do time hoje, que agora está mais esperançosa que não vamos cair. Palermo deu alma a esse time. Bom, obviamente torcida empolgada, né? Primeira vitória aí com o Palermo, um jogo, uma vitória. A do Renato Paiva foi o quê? Na terceira rodada, né? No terceiro jogo dele, ou foi no primeiro? Não, foi no segundo, a vitória, no segundo. Né? Ele empata com o Bahia, ele ganha do Bragantino. Aí ele perde para o Grêmio e depois empata com o Corinthians. Muito bem. E aí o Palermo, né, já no seu primeiro jogo aí, que era um jogo para vencer também, né? Aquele jogo que se você não vence, você já... Thiago Minhoca já está contando com a Série B, né? Mas assim, era um jogo que, pô, se não vence, aí já não dá mais. Não vai ganhar do Vitória em casa, vai ganhar de quem, né? Mas o Fortaleza conseguiu esses 3 pontos. A caminhada é longa, é dura ainda, né? O próximo jogo não é fácil, mas ainda há esperança aí pro Fortaleza tentar um milagre, né? Que é se livrar aí do rebaixamento na Série A, e o Palermo vai ter essa missão dificílima. Bom, é isso. Valeu, Ana Maria, que tá por aqui, né? A Adriana, o Paulo Pedro, o Yuri, que ainda considera o Fortaleza e o Sport mortos, tá? Vocês consideram mais alguém assim? O Fortaleza pode reagir e tudo mais? Eu acho que é muito cedo para a gente cravar. Muito cedo para a gente cravar que o Fortaleza, de fato, está tendo a recuperação. É isso, gente. O Vitória tomou 8-0 do Flamengo. No jogo seguinte, a torcida apoiou e a torcida do Vitória estava acreditando. E agora perdeu, a torcida do Vitória já está indignada. Para a equipe que está na situação do Fortaleza, vai precisar de mais. Não, essa vitória segue ali na 19ª colocação. Tem que secar agora a rodada, né? Para, pelo menos, diminuir essa distância. Eu acho que vai passar muito também pelos adversários, né? Quem tá fora da zona não desgarrar, né? Porque hoje a vantagem aí é a distância, né? De 4 pontos, né? Mas se o Santos e o Vasco vencerem na rodada, aí já complica um pouco mais, né? O Grêmio, que perdeu, né? É um time que tem carinha ali que pode também brigar para não cair, já tem 25, né? Sim. O Fortaleza tem 7 pontos a menos, então é muita coisa, né? Então, realmente, a situação está complicada aí para os 3 nordestinos, né? Vitória, Fortaleza e o Sport meio que já foi, né? Mas Fortaleza e Vitória que ainda tem aí uma sobrevida, né? Vai ter que torcer muito contra esses times, até para a média não subir, né? A nota de corte não ser tão alta ali, ser uma nota de corte até mais baixa do que o habitual, para ter essa possibilidade de salvação. Bom, é isso. Passado a régua, recados finais, deixa aquela curtida no vídeo, tá? Se você ainda não deixou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera. Estamos muito próximos aí da marca de 100 mil e a gente conta muito com vocês aí pra gente alcançar essa meta o mais rápido possível, tá?